Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Tô vendo aqui que eu tô bem descabelado aqui. Cheguei agora de noite em casa, tô cansado pra caramba. Mas vou fazer esse vídeo e eu acho que é importante fazer esse vídeo, tá? Eu já falei várias vezes aqui que na nossa vida, é uma coisa que parece básica, mas não é. A gente topa diversas vezes com o dilema entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil, né? E eu escolho sempre fazer o certo, ainda que não seja o mais fácil. E esse é mais um exemplo disso. Esse vídeo aqui, na verdade, eu quero falar de 4 pessoas. E se não der tempo, eu vou falar de 2 nesse vídeo e 2 no próximo. E aí eu solto só no outro dia, beleza? Vamos ver como é que vai sair aqui. A questão é a seguinte, existem muitas coisas que acontecem nos bastidores, né? E a gente evita falar, evita jogar merda no ventilador, porque a gente não quer dar força para a esquerda, a gente não quer ficar dividindo a direita, a gente não quer entrar em clima de guerra, mas tem hora que infelizmente irrita, tem hora que realmente não dá, tem hora que você é colocado contra a parede e você precisa se manifestar, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas para os meus inscritos. Eu acho que as pessoas que não respeitam o meu trabalho, que não estão nem aí, eu quero que vocês se danem. Mas as pessoas que gostam do que eu faço, têm algum respeito, vocês merecem saber de algumas coisas que acontecem nos bastidores, tá? Em primeiro lugar, eu queria passar 2 recados. O primeiro é o seguinte: olha essa camiseta que maravilhosa, é do Vista Direita, é o Elvis aqui, escrito Apropriação Cultural, e ele com black. E é do Vista Direita, acessem o site, vou deixar na descrição dele aqui, é bem bacana, ele faz camisetas aí de direita, é bem legal. Segundo recado vai ter o Fórum da Liberdade de novo em Porto Alegre, é o maior Fórum da Liberdade do país, é maravilhoso, vai ser dia 9 e 10 de abril, e se você tiver cadastrado pelo link que eu vou deixar aqui, você vai ganhar desconto, beleza? Então vá nesse fórum, não só você que é ali da região sul, mas de todo o Brasil, pega um avião, vai lá, vale a pena, beleza? Então vamos lá, vou contar uma coisa rápida aqui para vocês entenderem a diferença. Como que surgiu o meu debate com o Nando Moura? Não sei se vocês lembram disso. Uma vez, na verdade, o meu canal era muito pequeno na época, o dele já era gigante, nem sei quantos inscritos tinha. Falaram, pô, o Nando Moura te citou. E eu fui ver o vídeo dele lá, ele, pô, Arthur, tem um cara lá, estupro de esquerdistas, tal. Foi bem bacana que ele me citou. No final ele até falou, Arthur, mas quem é que te financia? E eu não me senti ofendido com a pergunta de jeito nenhum, até respondi pra ele, pô, legal, meu canal cresceu, que ele me citou, né? Agradeço aí, Nando Moura, por você ter feito isso. E aí eu tinha uma amiga, né, que eu conheci aqui na internet, uma menina que eu não vou falar o nome dela pra não expor, uma menina que tinha uma página grande de direita, inclusive, e um dia ela veio pra São Paulo e a gente se encontrou e, meu, conheci muita gente legal nesse dia por causa dela. A gente foi, se encontrou, tinha um monte de gente nesse lugar que a gente tava, foi muito legal, conheci muita gente. E ela ficava me zoando, porque ela era conservadora, ela ficava o tempo todo falando, Arthur, você é um cara legal, mas você aí é liberal, você tem que virar conservador. Toda hora ela me zoando com isso, mas de maneira amigável sempre. E ela falou assim, um dia eu vou te pôr pra conhecer o Nando Moura, tal. Eu falei, pô, legal, vai ser bem bacana, vou querer e tal. E aí um dia do nada, ela já tinha voltado pra casa, tal, há muito tempo, ela me mandou uma mensagem, e eu tenho essa mensagem guardada até hoje, e ela falou isso pra mim, ela me chamava de Pouca Sombra, porque eu sou baixinho. Ô Pouca Sombra, pô, falei com o Nando Moura aqui, vai ter um debate aí de vocês dois. E, pô, legal, demorou, que ótimo. Meu, se ele quiser vir em casa, fechou, se ele quiser que eu vá na casa dele, vou também, meu, que maravilhoso, vambora, vamos fazer. Aí ela falou, ó, ele não quer fazer presencialmente e tal, ele não vai te receber na casa dele, mas beleza, não tem problema, quer fazer ao vivo, vamos fazer, beleza. Eu fui na maior amizade, fui na puta postura de boa, eu até achei que ele foi um pouco mais incisivo, mas, meu, beleza, cara. Foi um puta respeito, foi legal pra caramba, meu canal cresceu por causa disso, cara. Sabe, a gente expôs, ó, eu penso assim, ele pensa assim, assado, cada um escolhe aí onde vai concordar, onde vai discordar, meu, ótimo, foi maravilhoso, foi muito legal. E foi tudo bacana, cara. Depois disso aí a gente não virou amigo, mas não virou inimigo. Foi legal pra caramba, sabe? A gente conversou ali, foi muito bacana. Então isso pra mim é uma postura, assim, é uma postura de homem, tá? Eu não quero ficar aqui lambendo o saco de Nando Moura, mas o cara foi homem, ele teve uma postura. Ele falou, ó, se quiser fazer um debate, eu quero que seja assim. Ele mandou umas regras lá com tempo estipulado na época. Eu falei, pô, que bacana, o cara organizado. E, cara, tem uma postura de falar abertamente o que achava, o que não achava. Cara, foi atitude de homem, tá ligado? Todo mundo sabe no que eu concordo e no que eu discordo do Nando Moura.
E, cara, foi uma atitude, foi uma postura que eu concordo, né? Inclusive, eu até tentei manter mais contato com ele depois e não rolou, né? Eu não sei se vocês lembram, na época da reforma da Previdência, o MBL tinha um aditivo de uma reforma liberal. Eu mandei um áudio pra essa menina, falei, manda esse áudio pro Nando Moura, por favor. Fernando Moura, eu, Arthur do canal Mamãe Falei, tem uma reforma da Previdência assim, assim, assado, eu acho que é uma reforma boa, eu acredito nessa reforma, queria que você desse uma olhada, pra você dar uma opinião, que eu acho que com o seu apoio é importante pra gente convencer as pessoas. Ele teve uma postura que eu não me agradou, mas beleza, cara, tá no direito dele, ele não foi mau caráter. O que ele fez? Ele fez um vídeo expondo por que ele era contra aquela reforma, né? Até sendo mais específico, o que ele fez? Ele era contra a reforma porque a Previdência ia continuar sendo compulsória. O que eu concordo com ele, eu também quero que a Previdência não seja compulsória, mas em primeiro lugar isso é impossível porque, as pessoas que recebem Previdência hoje só recebem porque a gente paga. Então, você acabar do dia pra noite com isso, seria a mesma coisa que você falar para todo mundo que está aposentado, a partir de amanhã você não recebe mais nada. E segundo ponto é porque todos os deputados sabem disso e jamais votariam numa reforma de Previdência assim. Inclusive, eu desafio qualquer outro presidente, seja de direita ou de esquerda, fazer uma reforma onde a Previdência não seja compulsória. Eu vou apoiar, mas ela simplesmente não vai acontecer. Ele fez um vídeo lá, tal, eu fiz o outro vídeo, tal, mas foi super respeitoso, não teve mau caratismo, não teve duas caras, falar uma coisa, fazer outra. Foi tudo limpo, foi do jeito que tem que ser. Igual o homem. Eu dei a minha opinião, ele deu a dele, foi do jeito que tem que ser. E aí, depois de um tempo, né, eu quero que vocês entendam bem o contexto, por que esse debate aconteceu e por que foi legal. Aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Alexandre Frota tenta roubar a marca do MBL. O cara quer aparecer, aí ele pega lá e tenta roubar a marca do MBL, não, que agora nós vamos roubar, etc. Enfim, tentou lá fazer uma manobra jurídica, não conseguiu, queria aparecer, fiz um vídeo aí falando que eu achava isso um absurdo. Aí ele, me mandou um convite de um debate. Nossa, você acha que eu vou debater com o Frota, cara? Você acha que é o mesmo contexto? Você acha que eu vou dar, assim, essa moral pro cara que quer aparecer, de ir lá debater com o cara, um cara que tá aí, né, querendo de qualquer forma ser oportunista? Em primeiro lugar é o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui. Quando eu debato com um cara como o Nando Moura, por exemplo, eu sei que o que o Nando Moura está falando, independente de eu concordar ou não, eu acredito que o Nando Moura acredita naquilo. Ele fala porque ele realmente acredita naquilo. O Nando Moura, eu acho que ele se considera um conservador e eu acho que ele se considera o que ele realmente é. Se você chegar pro Frota e perguntar, ele pode até falar, não, eu sou um conservador, mas eu não acredito que ele seja. Eu acredito que ele fale que ele é isso, porque tá na moda, porque a narrativa conservadora tá ganhando espaço, e aí, vou falar o quê? Que eu sou petralha? Não, vou falar que eu sou conservador, claro, né? E não, cara, né? Então as pessoas falam, nossa, você arregou pro Frota. Não arreguei, cara. Não arreguei pro Frota. O cara não sabe nem o plural de cristão. Ele fala cristões, né? O Frota, ele não sabe usar vírgula. O Frota é um cara que, infelizmente, ele não defende as coisas que ele acredita. Ele defende o que tá na moda, o senso comum. E eu não vou dar essa moral pro cara de jeito nenhum, entendeu? Eu nunca vou fazer isso. Inclusive, eu vi nos comentários, dá até uma tristeza de ver. Tem gente que fala, Arthur, vai lá, na cara do Frota você não faz isso. Não dá pra você que ele é maior, né? Tipo, como se fosse a violência, então, uma coisa boa. Então, peraí, quando eu apanho de petista, o petista é filho da puta. Agora, se eu fosse apanhar do Frota, que eu acho um pouco difícil, porque se defender do Frota fisicamente não é tão difícil quanto parece, né? O cara é grandão, mas, enfim. Mesmo, vamos lá, então, aí beleza, aí se o Frota me batesse, aí legal, aí não deu pra você, Arthur. Tipo, cara, que tipo de idiota é você, cara? Você não entende que a parada tem que ser no nível intelectual, tem que ser na troca de ideias? Você realmente é um cara que tem um pensamento tão pequeno assim? Então, eu queria deixar claro pra vocês, da época do Frota, por que eu acho ridículo as pessoas virem me cobrar, né, de fazer debate com Alexandre Frota, pelo amor de Deus. Então, assim, o vídeo já tá ficando longo e eu vou falar de mais dois caras aí no próximo vídeo, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.